Bem, como nós havíamos conversado, então a Emília do Monteiro Lobato seguramente deve ter sido muito inspirada no Emílio do Rousseau. E o Rousseau, nesse livro, ele traz, em alguns momentos a gente vai lendo, nós percebemos ali nele uma angústia muito grande. Havia uma angústia muito grande, ele tinha a sensação de que algo estava sendo perdido, na forma como a França, a Europa, mas a França como um todo, vinha encaminhando suas crianças, seus jovens em direção à vida adulta. Num determinado ponto, logo quando ele termina de falar do bebê, da criança de colo, e começa a falar da criança que já fala, que já tem que não é mais o infante, né? Ele deixa escapulir uma frase, é um vocativo, uma conclamação que ele faz ao ouvinte, e ele toma licença dentro da dissertação do que ele está falando e diz assim: olha, homens, e aqui leiamos homens e mulheres, seres humanos, homens, sejais humanos, é vosso primeiro dever. E o sejais em relação a todas as situações sociais, a todas as idades, a tudo que não seja estranho ao homem. E eu repito, ao ser humano. Naquele tempo nós não tínhamos a mesma questão, com uma série de coisas que questões de gênero às quais nós evoluímos no dia de hoje. Então, hoje em dia, você fala ser humano, mas naquele tempo você diria homem, eventualmente com H maiúsculo, e você englobaria uma mulher. A questão toda é que, assim, você informar uma criança, você informar um adolescente, você informar um adulto, não é a tarefa mais difícil. O difícil, e esta era a preocupação do Rousseau, o difícil era você formar, a partir de uma criança ou adolescente, você formar um homem com H, uma mulher com M. Isto não se faz de uma hora para outra, isto não se faz com um esforço ou outro. É uma tarefa que se arrasta nem é uma boa palavra, ela se estende, aí na verdade por décadas. E mesmo assim, hoje em dia, na nossa concepção, talvez a educação se estenda por toda a vida. Nós estamos eternamente aprendendo, nos reciclando tecnicamente e também eticamente. Por que não? Por que não? Coisas que eram aceitas há 30 anos atrás, hoje são inadmissíveis. Hoje, coisas que são aceitas eram inadmissíveis há 30 anos atrás. E isso não quer dizer que o que é aceito hoje está mais certo do que era aceito há alguns anos atrás e vice-versa. Nenhum juízo de valor aqui. Apenas recortando que a mudança é inevitável. Então é importantíssimo para aqueles que fazem um percurso no sentido de melhorar a qualidade de sua presença na vida, de melhorar a qualidade daquilo que faz, das interações com os outros, é importantíssimo perceber eternamente a sensação do eterno renovo, da eterna transformação. Um pouquinho antes nesse texto, o Rousseau fala assim, ele faz um outro chamado e fala assim: quem é que não experimentou, quem é que não se lembra a dureza que foi a ser submetido a extravagante sabedoria de um pai ou de um mestre? Aí quando ele fala isso, quer dizer, extravagante, do que ele está, a que ele se refere? Claro, quem ler o texto como um todo vai ter uma ideia mais ampla disso, mas, adiantando aqui, é uma sabedoria que ultrapassa o razoável, ultrapassa o aqui e agora. Você está submetendo o jovem, a criança, a desconfortos, a incômodos, a deveres, na linguagem de hoje, a um estresse, por ideias e princípios que você traz de fora desse contexto. Por isso que é extravagante.
É uma sabedoria gerada pelo gnosis, pelo conhecimento acumulado, pelo conhecimento transmissível, que nós já conversamos em outras oportunidades. E muito pouco se tem do nous, muito pouco se tem de uma abordagem noética, de sabedoria, que é tão ou mais importante em alguns contextos do que o próprio gnosis, do que o conhecimento técnico. É, sem dúvida alguma, a sabedoria, a capacidade de nos percebermos num determinado contexto. É a hominização, esta forma extravagante, é o efeito da hominização maquinal do ser humano. E toda vez que nós estamos diante de um dever que gera conflito com a nossa natureza, é que nós estamos diante dos efeitos de uma hominização maquinal que nós passamos e nos auto-infligimos. O problema não é que teve um professor malvado que impôs isso para mim e pronto. Não. É que eu, na ausência do professor malvado, eu continuo eternizando esse suplício. Eu continuo agindo como se aquilo ainda estivesse valendo. Então, eu venho de um exemplo hipotético, eu venho de uma família disfuncional e aí eu era muito cobrado e etc. E até hoje eu me cobro muito porque eu era muito cobrado na infância. Veja, você está seguindo uma lei obscena, você está repetindo uma lógica que já está obsoleta e você está num piloto automático. Esse é o dever e essa é a característica maquinal que o mindfulness e as estratégias de melhora de qualidade de vida e de bem-estar psicológico devem procurar oferecer um contraponto. Outro pensador que trabalhou com essa história, trabalhou muito com isso da humanização e do humanismo foi Hegel. Hegel trouxe uma revolução no pensamento alemão e também do restante da Europa. Ele dizia o seguinte: você tem os princípios universais e você tem as particularidades, você tem as singularidades de cada um. E muito da educação é baseada, e quando eu falo educação, não estou falando aqui de escola, não. Estou falando da educação que a gente aprende na mesa de Natal, da educação que a gente aprende dentro do carro, quando a gente ouve nosso pai, nossa mãe xingando o outro motorista. Isso tudo é educação, não é algo restrito à escola. Aliás, se fosse restrito à escola, então provavelmente teríamos mais problemas ainda. Então, o que nós temos é que a ideia, o universal, ele é aprendido e ele é a extravagância. Ele é a industrialização do homem. Veja, a princípio, nada contra a industrialização do homem, porque, de uma certa forma, é o que nós temos que passar. Meu pai foi educado de uma maneira, educação de massa, foi uma educação em sala de aula. Disseram que essa conformação que o professor fala lá na frente, todo mundo fica sentadinho, um de costas para o outro ouvindo o professor, que isto foi desenvolvido na Revolução Industrial. Pode ser, mas ainda não se desenvolveu uma outra forma que seja mais para poder dar conta de um volume muito grande de aprendizes. Então nós temos aí dezenas, centenas de milhares de discussões. Não é nosso propósito entrar nisso, mas sim perceber como nós estamos sempre numa estrutura em que nós somos convidados ao automatismo, somos convidados à maquinalidade. Por fim, o Hegel fala que a base do universal, na verdade, é a ideia. E ele faz um belíssimo, no texto da estética, ele faz um belíssimo jogo de ideias, falando daquilo que é belo e o belo. O belo, a beleza, é uma ideia. Belo é o atributo que eu posso dar a algo que me agrada esteticamente, visualmente, auditivamente, por onde quer que seja. E um exemplo, Então, o belo é uma ideia versus aquilo que é belo.
que é a coisa em si, é a característica própria. Então, algo em mim pode ser belo, mas minha respiração ou alguma coisa assim. Agora, o belo jamais habitará em mim. Por quê? Porque o belo é uma ideia, é uma idealização. Para aqueles que acham, não, a gente sabe disso, tal, sabe nada, porque a gente se mata por uma idealização. Literalmente, a gente põe a nossa saúde e o nosso bem-estar no lixo em nome de uma idealização. E onde aparecem as idealizações, onde aparecem as ideias mais arriscadas? É toda vez que eu penso assim, tudo, todos, nenhum, sempre, nunca e todo. Toda vez que eu falo de uma totalidade, eu estou enveredando para o caminho de uma ideia. Por isso é que o ideal, normalmente, quando eu tento atingir, eu me estresso. Porque ele é insaciável. Porque é uma ideia. Não tem nenhuma representação no mundo real. Vai ter uma representação simbólica, uma representação imaginária, mas nunca no mundo real. Por fim, eu acrescentaria apenas que aquilo que já está escrito, já foi escrito em outros lugares, de que o hominizar, a educação, hominiza a criança. Que podemos, de uma maneira, fala-se de hominizar o macaco, mas o trágico é que nós hominizamos a nós mesmos. Hominizar-se seria basicamente treinar-se, ser treinado socialmente, para trabalhar, para dar conta de coisas, para, enfim, tudo isso que a gente sabe que é o bacana. Que é algo um pouco diferente de humanizar. E aí nós voltamos à fala do Rousseau. Homens, sejais humanos. É possível não ser humano. Ah, já sei. Você está falando que nós podemos ser desumanos? Podemos. Mas tem uma coisa ainda mais séria do que o desumano, que é o inumano. Nós podemos nos tornar inumanos, automáticos, maquinais, na forma como nos vemos a nós mesmos. E por fim, humanizar então se aproxima, é um passo depois do hominizado. Depois da hominização, então vem a humanização. Pode vir junto, mas eu estou apenas dizendo que nós primamos pela hominização, e o Rousseau fala disso. E aqui hominizar no sentido que nós estamos usando aqui, tá? Pode ter outras conotações fora desse nosso contexto. Nós estamos fazendo um contexto muito específico que é ligado ao mindfulness, à atenção plena. Por fim, aproxima-se muito da ideia de transcender, ou se você quiser, de espiritualizar. Nós sempre evitamos um pouco o termo espiritualização, porque isso já remete a uma querela religiosa e também uma série de embaraços envolvendo o sobrenatural. Então nós ficamos sempre com a ideia mais humana, né? E falamos em humanização. E aí a pergunta pode ser, tá bom, isso tudo que você falou é muito bonito, é muito teórico, não sei o quê, babá, mas como é que eu faço para progressivamente me humanizar? Porque talvez seja esse o objetivo de uma prática meditativa, de uma prática contemplativa, que é envolver-se em saúde mental, envolver-se em saúde física. Sempre existe uma linha de fundo, uma cena de fundo de progredir na minha humanização. Como é que isto pode ser conquistado e construído? Isto é tema para um outro papo, num outro momento em que nós vamos poder aprofundar de uma maneira, na forma de um curso, na forma de um colóquio, nós podemos aprofundar um pouco mais essas questões e, afinal de contas, nos paramentarmos mais para entendermos o que diabos nós estamos fazendo quando fazemos algo. Meditar, dar um curso, dar um grupo, atender como
profissional da área de saúde, atender como um profissional de qualquer área, esse aprofundamento que passa pela singularidade, a gente faz num momento próximo, em que eu espero que vocês possam estar juntos. Obrigadão, abraço.